Agora que eu já tenho um mapa criado, um mapa novo, eu vou precisar de um banco de dados com os dados dos hidrantes. Então aqui eu tenho uma lista em Excel com o endereço, número, bairro e as características do hidrante. Então aqui eu vou pegar o primeiro, Avenida Aratãs 811. Aí eu venho no Internet Explorer, página do Google Maps e coloco Avenida Aratãs 811 e dou pesquisar. Aqui ele achou de primeira. Se por um acaso ele não conseguir achar ou tiver mais de um endereço, você pode inserir aqui no campo de busca mais dados, como o bairro aproximado, Moema ou a cidade, para ajudar ele a buscar. Às vezes ele não consegue achar de primeira. Mas é esse o lugar que eu quero. Então aqui eu quero cadastrar esse hidrante. Então eu vou vir aqui no link salvar em, e ele vai abrir aqui uma pergunta: salvar em qual mapa? Eu posso escolher da lista dos mapas que eu tenho qual mapa eu quero salvar. Como é um usuário novo, né, só tem esse mapa. Então você vai salvar no seu mapa aqui, Hidrantes PB tal, e vai clicar em salvar. Vai aparecer essa parte amarela aqui dizendo que foi salvo. Então você vem aqui e visualiza o mapa. Aperta lá no visualizar mapa. Ele vai mostrar isso aqui, ó. O nome do mapa, Hidrantes PB tal, né, que é essa parte aqui, e os hidrantes que estão cadastrados nesse mapa, que no caso é só esse primeiro aqui. Embaixo ele vai mostrar um histórico dos mapas que a gente está ativado e dos locais, dos últimos locais que a gente pesquisou. Tá? Então eu cadastrei já esse hidrante, eu vou ter que editar, vou inserir os dados nesse hidrante. Então eu clico em editar. Eu posso tanto editar os dados do mapa aqui, nome do mapa, descrição, como eu posso editar o hidrante. Então eu clico aqui no endereço, eu vou conseguir mudar esses dados. O que eu recomendo? Eu recomendo que, em princípio, a gente coloque como título o número que a Sabesp dá. Sinceramente, eu não sei se esse número é seguido ou não, né? Então, olhando aqui, a Sabesp não informou numeração nesse hidrante. Então, eu vou colocar sem número. Porém, se tivesse um número, por exemplo, eu colocaria, sei lá, 1854. Para quê? Para facilitar a gente procurar esse hidrante. Então, vou colocar sem número, porque na lista que eu tenho não tem numeração. Eu escolho o endereço, posso selecionar o endereço aqui, que já está, e ilumino ele, né, e jogo para baixo aqui, com o mouse mesmo, clico e arrasto, jogo para baixo. Então, aqui eu já tenho o endereço dele, o CEP. Eu colocaria página do guia. Aqui, a minha lista no Excel, quem fez a vistoria não anotou esse dado. É importante que se anote. Então, eu posso deixar em branco a página do guia. Se é um hidrante de coluna ou subterrâneo, isso vai facilitar quando a gente estiver procurando o hidrante, quando a viatura estiver procurando o hidrante, saber o estilo de hidrante. A vazão, se é boa, se é ruim, se necessita de cuidados, por exemplo, pintura, limpeza. Então aqui eu vou colocar necessita limpeza, necessita pintura, tampão ausente. Vou colocar todas as novidades que eu encontrar no hidrante. Vou colocar também quem fez. Então, por exemplo, a vistoria. Quem fez a vistoria de hidrante foi... Aqui eu não tenho essa informação, né? Mas é importante que a gente pegue ela. Então, quem foi, por exemplo, o soldado fulano de tal.
em, sei lá, dia 20 de abril de 2010. Por que eu coloco esse dado? Para a gente ter um acompanhamento de como são feitas as vistorias. E coloco o número do talão. SDO, sei lá, vou inventar aqui 214. Essa é a hora que eu mudo os dados aqui do hidrante. E aproveito e já mudo o ícone também. Então, você clicando aqui no ícone, ele vai aparecer uma lista de ícones disponíveis. O padrão dele é esse azul com ponto preto. Eu uso esse para os hidrantes que não foram vistoriados ainda. Tá? Aí eu uso o azul sem ponto para os hidrantes que foram vistoriados, mas as informações estão incompletas. Ou seja, a pessoa esqueceu de medir a vazão, esqueceu de pôr a página do guia. O hidrante vermelho eu uso para o hidrante vistoriado e inoperante. Ou seja, que você não consegue tirar a água desse hidrante. O hidrante verde eu uso para o hidrante vistoriado, essa verde sem a bolinha preta, né? Eu uso para o hidrante vistoriado e operante, sem problemas, independentemente da vazão. O amarelo eu uso para hidrantes vistoriados e com alguns problemas. Porém que a gente vai conseguir ter água, mas às vezes a vazão é muito ruim, ou tá com algum problema na rosca, algum problema. E o roxo eu uso para os hidrantes não localizados. Esse daqui é interessante que a gente pode depois fazer um contato com a Sabesp e solicitar providências, né? Então, no caso aqui, vamos supor que eu tenha escolhido o hidrante verde. Eu dou OK e pronto. Eu posso continuar adicionando os hidrantes. Então, venho no segundo. É bom que eu controle aqui, iluminando a célula, para saber qual eu já fui, qual eu já coloquei. E vamos supor, às vezes você não consegue achar o endereço, eu costumo iluminar em vermelho, para depois conseguir, né? De alguma outra forma, pelo guia, procurando uma rua próxima, conseguir adicionar isso no Google Maps. Então vamos adicionar só mais um aqui para a gente ver. Alameda dos Guaramomes. Então vou lá, adiciono Alameda dos Guaramomes, numeração 521. Mandei buscar, adicionei, salvo de novo, em qual mapa hidrante PBTAL, salvar. Já venho aqui em visualizar mapa, Guaramomes, Moema, ele usa o último ícone que você utilizou. Eu edito ela, mudando aquilo que a gente falou anteriormente. Jogo o endereço para baixo. Esse também não tem número, a gente pode ver aqui, ó, não tem número. Não foi feita a vistoria. Então, sem número. Quando não é feita a vistoria, eu coloco esse ícone aqui. E dou OK. E assim eu vou fazendo um por um. Eu posso perceber que o primeiro que eu adicionei, ele já está aqui. E o segundo já está aqui.